Deixa eu te contar uma história. Uma parábola sobre bondade que vai te fazer enxergar a vida de um jeito diferente. Laura tinha 12 anos e, sem saber, seus pequenos gestos estavam salvando a vida de alguém que ela nunca tinha visto antes. Tudo por causa de um desenho. Laura morava num bairro simples. Sabe aqueles lugares onde tudo parece meio sem cor? Muros cinzas, prédios antigos, ruas sem vida. Ela estudava numa escola pública a 3 quarteirões de casa. Não era a melhor aluna, não era a mais popular, mas tinha algo especial. Laura via beleza onde ninguém mais via. Enquanto as pessoas reclamavam que o bairro era feio e sem graça, Laura enxergava possibilidades. Ela tinha uma mochila velha, daquelas com zíper quebrado, e dentro dela sempre guardava giz de cera colorido. Todo dia no caminho para a escola, Laura parava em algum muro e desenhava. Às vezes era um sol sorridente, às vezes uma flor, às vezes apenas um coração com alguma frase simples. Você é importante. Hoje vai ser um bom dia. Não desista. As pessoas do bairro começaram a notar. Dona Maria da padaria sempre comentava: essa menina tem um coração de ouro. Seu Jorge, da banca de jornal, até guardava giz colorido para dar para ela. Mas Laura não fazia aquilo por reconhecimento. Ela nem pensava muito nisso, na verdade. Ela só queria que as pessoas sorrissem ao passar por ali. Era simples assim, um gesto pequeno, sem esperar nada em troca. O que ela não sabia é que seus desenhos estavam fazendo muito mais do que alegrar o dia das pessoas. Do outro lado da rua, alguém estava prestando atenção. E aqueles desenhos estavam literalmente salvando uma vida. No 3º andar de um prédio velho, bem em frente aos muros que Laura desenhava, morava Ricardo. Ricardo tinha 42 anos e estava vivendo um dos momentos mais difíceis da sua vida. Ele sempre foi trabalhador, engenheiro civil, dedicado, pai presente, mas quando a empresa onde trabalhava fechou durante uma crise, tudo saiu do controle. Ele procurou emprego por meses, mandou currículo, fez entrevistas, esperou retornos que nunca vieram. As contas começaram a apertar, o estresse cresceu. A família, que sempre foi unida, decidiu que por um tempo seria melhor que os filhos ficassem com a mãe numa outra cidade, onde teriam mais estabilidade, mais rotina, mais estrutura. Não foi uma ruptura, foi uma decisão prática, mas ainda assim doeu. Ricardo ficou sozinho no pequeno apartamento. Era o que conseguia pagar naquela fase difícil. E ali aos poucos foi perdendo o brilho. Parou de sair, parou de atender ligações, parou de acreditar que as coisas podiam melhorar. Tinha dias em que levantar da cama já parecia uma batalha enorme. Todas as manhãs, acordava com a mesma sensação. Eu não tenho mais forças. As cortinas ficavam fechadas, a casa silenciosa, a geladeira quase sempre vazia e a cabeça dele cheia de preocupações. Até que numa terça-feira de março, depois de mais uma noite em claro, Ricardo tomou uma decisão impulsiva. Ele pensou em ir embora da cidade, sumir por uns dias, desaparecer de tudo e de todos, até conseguir respirar de novo. Não era sobre machucar a si mesmo, era sobre fugir da vida, porque ela parecia grande demais naquele momento. Arrumou uma mochila com alguns documentos, 2 mudas de roupa e um bilhete simples que pretendia deixar na porta, explicando que precisava de um tempo. Ele não sabia para onde iria, só sabia que queria ir. Ficou sentado na janela, observando a rua vazia, esperando o amanhecer. Exausto, perdido, sem clareza nenhuma sobre o próximo passo. E foi ali, naquela janela, que tudo mudou. Às 6h15 da manhã, o sol começou a nascer. Ricardo ainda estava ali, na janela, imóvel. A rua começou a ganhar vida. Um cachorro passou, um carro ao longe, o som de uma porta se abrindo. E então, ele viu ela. Uma menina, não devia ter mais que 12 anos, mochila nas costas, cabelo preso num rabo de cavalo meio torto, tênis surrado.
Ela vinha andando rápido como se estivesse atrasada, mas de repente parou, bem embaixo da janela de Ricardo. Olhou para o muro, aquele muro cinza cheio de rachaduras que ninguém nunca reparava. A menina tirou algo da mochila, giz de cera, e começou a desenhar. Ricardo ficou observando. Não tinha mais nada a fazer mesmo, então só observou. Ela desenhava devagar, com cuidado, como se aquilo fosse importante. Primeiro fez um círculo grande, depois foi preenchendo de amarelo. Um amarelo forte e vibrante que parecia brilhar mesmo sob a luz fraca da manhã. Depois fez 2 olhos e um sorriso. Um sorriso enorme. E embaixo, com aquela letra de criança meio torta, ela escreveu: "Hoje vai ser um dia melhor." Ricardo leu, e releu de novo. "Hoje vai ser um dia melhor." Algo estranho aconteceu dentro dele, uma pontada. Como se algo que estava adormecido há anos tivesse acordado de repente. A menina guardou o giz, ajeitou a mochila e saiu correndo para a escola. Mas antes de virar a esquina, ela parou, olhou de volta para o desenho e sorriu. Não era um sorriso para alguém, era um sorriso para si mesma, como se ela estivesse deixando um presente para o mundo, sem esperar nada em troca. Ricardo ficou ali parado, olhando aquele sorriso amarelo no muro, e começou a chorar. Não era um choro de desespero, não era raiva, era outra coisa. Era vergonha e alívio, e algo que ele não conseguia nomear. Porque naquele momento, olhando aquele desenho feito por uma criança que certamente tinha seus próprios problemas, seus próprios medos, ele entendeu algo. Se uma menina de 12 anos, que provavelmente não tinha muito, ainda tinha força para tentar alegrar o dia de pessoas que nem conhecia, quem era ele para desistir? Ele olhou para a carta sobre a mesa. Aquela carta que tinha escrito algumas horas atrás. Levantou, pegou a carta e rasgou. Pedaço por pedaço, devagar. E os pedaços caíram no chão como pétalas. Naquele dia, Ricardo fez algo que não fazia há meses. Ele tomou banho, fez a barba, abriu as cortinas. A luz entrou no apartamento e machucou os olhos. Fazia tanto tempo. Ele não sabia muito bem o que fazer, só sabia que precisava sair dali. Desceu as escadas, pisou na rua e foi até o muro. Parou na frente do desenho, tocou nele com a mão. O giz ainda estava fresco e sussurrou: "Obrigado." Nas semanas seguintes, Ricardo começou a reconstruir, devagar, um tijolo de cada vez. Voltou a procurar trabalho, ligou para os filhos. A conversa foi difícil, mas ele tentou. Limpou o apartamento, comprou comida, abriu as janelas. E todo dia, quando saía de casa, ele parava, olhava para o sorriso amarelo e lembrava que valeu a pena não desistir. 2 meses depois, Ricardo conseguiu um emprego. Não era o que tinha antes. Era numa empresa menor, ganhando menos, mas era um recomeço. E num sábado de manhã, voltando do mercado, ele viu ela de novo. A menina, desenhando em outro muro. Dessa vez era um pássaro azul. Ricardo parou. O coração bateu mais rápido. Ele precisava dizer algo. Mas o quê? Se aproximou. Ela estava tão concentrada que nem percebeu. "Oi", ele disse, meio sem jeito. Laura olhou para cima, surpresa. "Oi, eu queria te agradecer", Ricardo disse. A voz falhou um pouco. Laura inclinou a cabeça, confusa. "Agradecer? Por quê?" "Pelos desenhos. Aquele sorriso amarelo que você fez há uns meses. Ele me ajudou num dia muito difícil." Laura sorriu. Aquele sorriso puro, sem malícia, de quem não entende completamente, mas fica feliz mesmo assim. "Sério? Que legal. Eu só gosto de deixar as coisas mais bonitas, sabe? Pra pessoa sorrir quando passar." Ricardo sentiu os olhos marejarem de novo. "Você conseguiu, mais do que imagina." Ele colocou a mão no bolso e tirou uma caixa. "Toma, é pra você." Era uma caixa nova de giz de cera, aquelas grandes de 48 cores. Laura abriu os olhos encantada.
Nossa, é sério? Pra mim? Continua desenhando, tá? O mundo precisa de mais pessoas como você. Enquanto Laura voltava a desenhar, agora com ainda mais cores, Ricardo ficou ali observando. E entendeu uma verdade que ele tinha esquecido. Bondade nunca é pequena, nunca é perdida. Ela sempre chega onde precisa chegar, mesmo que você nunca saiba. Laura nunca soube a história toda, e talvez fosse melhor assim. Porque bondade verdadeira não precisa de palco, não precisa de reconhecimento. Ela apenas existe e transforma. Ricardo hoje vive uma vida diferente. Não é perfeita, mas é uma vida. E ele aprendeu algo naquele dia. Nós nunca sabemos quem está observando, quem está precisando daquele pequeno gesto, daquela pequena luz no meio da escuridão. Você não precisa fazer grandes coisas. Às vezes, um sorriso amarelo num muro cinza é suficiente. Às vezes, apenas existir com bondade no coração já é revolucionário. Seus pequenos gestos têm poder, mesmo que você nunca saiba, mesmo que ninguém te agradeça. Então, hoje, antes de dormir, pense: qual pequeno gesto você pode fazer? Para quem você pode ser o sorriso amarelo? Esta parábola te fez refletir? Então, deixa seu comentário. Qual pequeno gesto você pode fazer hoje? Inscreva-se no canal para receber histórias que inspiram e transformam toda semana. Aperta no sininho para não perder. Até a próxima história. E lembra, seus pequenos gestos são maiores do que você imagina.